o homem que ensinou Deus a trabalhar. Você sabia que tem muitos homens hoje que querem ensinar Deus a trabalhar? Qual é a forma que Deus trabalha? Fica aí, Deus vai falar contigo agora para a glória do Senhor Jesus. Deus tem colocado uma palavra forte no meu coração para a tua vida. Você não vai se arrepender. A nossa meditação hoje se encontra em Êxodo capítulo 32, versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor. Porém Moisés replicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Porque tu tiraste da terra do Egito com tão grande força e forte mão? É a nossa meditação. Meus queridos irmãos, o capítulo de número 32, capítulo muito conhecido do livro do Êxodo, que fala acerca do bezerro de ouro. A Bíblia diz que Moisés estava orando ao Senhor já fazia 40 dias, 40 noites no monte orando, buscando a face do Senhor nosso Deus. E o povo ficou um pouco ansioso, o povo ficou preocupado e achando que Moisés tinha já morrido, que não iria mais voltar para liderar eles. Chegaram para Arão e disseram: Arão, faz um bezerro, faz um Deus aí para nós, porque quanto a este Moisés já não sabemos se ele ainda está vivo. E a Bíblia diz que Arão disse: arranca os pendentes de ouro dos filhos de vocês, das mulheres, e tragam. E a Bíblia diz que pegaram todo o ouro ali das suas esposas, os brincos, os pendentes, as pulseiras que tinham trazido do Egito, e levaram diante de Arão. E a Bíblia diz que Arão começou a fundir e a fazer aquele bezerro de ouro. E quando terminou o bezerro de ouro, a Bíblia diz que Arão disse: está aí os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E a Bíblia diz que o povo se assentou a comer e a beber, de forma que se levantaram a afogar, de forma que se levantaram para se alegrar com aquele bezerro de ouro. E Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, desce depressa, porque o povo que você tirou da terra do Egito já tem se corrompido. E Deus vai e fala para Moisés e diz: tenho visto que esse povo é um povo duro de coração. É um povo obstinado, Moisés. Você quer que eu destrua esse povo? Quer que a minha ira se acenda contra este povo? Os consuma? De você eu faço uma grande nação. E aí Moisés começa a aconselhar a Deus. Uma das passagens mais lindas da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Moisés olhou para Deus e disse: Senhor, por que a tua ira, por que o teu furor se levanta dessa forma? Não faça isso não. O que é que os egípcios não vão pensar? Olha, o Deus deles tirou eles do Egito, não teve condições de supri-los e matou-os no deserto. Que conselho! Moisés vai olhar para Deus e vai dizer: lembra-te, Deus, aleluias, do concerto que tu fizesse com Abraão, com Isaac, com Jacó, os teus servos, Deus. E a Bíblia diz que Deus acatou o conselho, se arrependeu do mal que iria fazer e não fez para a glória do Senhor Jesus. Que conselho Deus deu a Moisés, que homem de Deus, que homem extraordinário. E a realidade é que hoje existem muitos homens que querem ensinar Deus a trabalhar, principalmente quando nós estamos na luta, na dificuldade, na tribulação, na angústia. O homem chega para Deus: Deus, já está no tempo, já está na hora, eu já não aguento mais, Senhor. Trabalha dessa forma, abre as portas, faz isso, faz aquilo. Muitas vezes estamos querendo ensinar Deus a trabalhar. Quantas vezes nós não temos um sentimento de vingança? Deus, quantos salmos precatórios: Deus, mata esse povo que está me perseguindo, mata esse povo que está falando coisas contra mim. Deus, faz isso, faz aquilo. Trabalha dessa forma. Olha a minha angústia, olha a minha aflição, olha a minha dor. Vinga, Deus, está na hora já, passou do tempo. Homens querendo ensinar Deus a trabalhar. A Bíblia diz que quando Jó estava na profunda angústia, disse: Deus, qual é o problema? Eu sou um homem fiel, justo, sempre trabalhei, sempre ajudei os órfãos, as viúvas, dei esmola, tratei bem meus servos, minhas servas, tenho tratado bem aquilo que o Senhor tem me dado, Deus. Qual é o problema? Pedro quis ensinar Jesus a trabalhar, quando Jesus disse: olha, o Filho do Homem vai ser entregue. E Pedro disse: não, jamais isso vai acontecer contigo. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás.
Você só pensa nas coisas da terra e não nas que são do alto. Pedro querendo ensinar Jesus a trabalhar. A realidade é que quando nós estamos no sofrimento, muitas vezes queremos ensinar Deus a trabalhar. Por que a maioria das pessoas hoje são ateus? Muita gente é ateu, porque não consegue descobrir o problema do sofrimento. E se esquece que o maior problema do sofrimento hoje do ser humano é o pecado original. É através do pecado de Adão e através dos nossos próprios pecados. E aí fica a pergunta, mas por que então o justo sofre? Por que é que Deus, se tem tanto poder, não acaba com esse sofrimento? A realidade é que Deus tem todo o poder, mas nem sempre pode usar todo o poder que tem. Deus pode pegar um quadrado e fazer redondo? Pode. Deus pode pegar um redondo e fazer um quadro? Pode. Mas vai contra os seus princípios. A Bíblia diz que Deus é um Deus absoluto, um Deus que não muda. Um Deus principalmente onipresente, onisciente. Deus, ele tem o poder de nos dar esse livre-arbítrio. A realidade é que o problema do sofrimento de muitos de nós, muitas vezes, problema nosso, do nosso pecado, problema que muitas vezes nós fazemos da nossa vida coisas que não era para ser feito. E aí pagamos o preço por causa das consequências dos nossos próprios erros. E aí o ser humano fica, por que o homem sofre? Por causa do nosso erro, por causa do nosso pecado. Às vezes é projeto de Deus também. E é o que nós vamos aprender aqui nessa palavra para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Então Moisés foi um homem que aconselhou a Deus. Um homem que ensinou a Deus a trabalhar. Será que nós temos condição de ensinar esse Deus a trabalhar? Abraão foi um homem também que deu algumas dicas para Deus. A Bíblia diz lá em Gênesis 18, 23, que Abraão olhou para Deus. Deus, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? É contraditório, Deus. O Senhor é um Deus de justiça. Não tem condição do Senhor matar todo mundo de Sodoma se tiver 50 justos lá. Deus olhou para Abraão e disse, olha, me mostra os 50 justos que eu não vou destruir. E se tiver 45, Deus, me mostra, Abraão, os 45. 30, ainda que eu sou pós-cinza, pode me mostrar. 20, Deus. Cadê os 20, Abraão? Senhor, só mais uma vez. Se tiver 10. E Deus olhou para Abraão e disse, por amor dos 10 eu não vou destruir. Mostra onde é que está esses 10. Porventura, quando Deus voltar, achará fé na terra. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus olhou para Jeremias e disse, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Jeremias se levantou e foi à casa do oleiro e percebeu que ali havia um homem fazendo um vaso lindo. Enquanto ele fazia aquele vaso, o vaso se quebrou-se nas mãos do oleiro. Mas a Bíblia diz que daquele vaso o oleiro tornou a fazer outro vaso lindo para a glória do Senhor Jesus. Está pensando que Deus usou outra matéria? Está pensando que Deus usou outro barro? Não. Do mesmo barro, da mesma matéria, Deus tornou, aquele homem tornou a fazer outro barro, outro vaso para a glória do Senhor Jesus. Ei, está se sentindo quebrado, está se sentindo angustiado, não tem mais jeito, não tem mais solução, mata, faz outro, levanta outro. Deus tornou a fazer outro vaso da mesma massa, da mesmo barro. Deus vai pegar você e vai fazer uma coisa linda, uma coisa gloriosa. Deus vai fazer de você uma linda obra de arte. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que os princípios delas. A tua história não terminou. Creia, aleluias, Deus tem algo lindo na tua vida, a tua história não acabou não, Deus vai fazer uma coisa tão grande na tua vida, aleluia. Por que eu estou quebrado, por que eu estou angustiado? É porque o que Deus tem para fazer na tua vida é mais lindo, é mais belo do que estava agora. Deus vai fazer grandes coisas de forma que vai trazer muita admiração para aqueles que vão olhar para esse vaso aí que estava rachado, que estava angustiado. As pessoas vão ficar admiradas com aquilo que Deus tem para a tua vida. Creia nisso para a glória do Senhor Jesus Cristo.
A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 9, versículo de número 20, a Bíblia vai dizer assim, aleluia, mas, ó homem, quem és tu, homem, que a Deus replicas? Aleluia, pode a coisa formada, aleluia, dizer a Deus que o formou, por que é que tu me fizeste assim? Quantas pessoas não estão com esse espírito de inferioridade? Por que é, Deus, que tu me fizeste assim? Por que é que eu não poderia ser igual a ciclano, igual a fulano? Por que é que meu cabelo não é igual aquele cabelo daquele menino? Por que é que meu nariz não é afinado que nem a daquela atriz? Por que é que meu corpo não é o corpo tão bonito que nem a daquele fisiculturista? Ei, por quê? Por quê? Por quê? Essa é a pergunta que muitas vezes o barro quer fazer o oleiro. Por que a Deus replicas? Por que isso? Por que aquilo? A Bíblia vai dizer no 9:21 de Romanos, aleluia, ou não tem o oleiro poder, ou não tem o oleiro power, aleluia, sobre o barro, para da mesma massa, veja que não é outra, é a mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Deus tem poder, Deus tem power, para desse mesmo vaso aí, desta mesma massa, fazer um vaso de honra para a glória do Senhor Jesus. Deus vai fazer uma coisa linda na tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Creia nisto, aleluia. A realidade é que um bom artista sempre vislumbra na sua mente um produto acabado antes de pintar um quadro, antes de começar a fazer a obra. Ele já tem em mente o final daquela obra, ele já vê o fim desde o início, aleluia. Ele mantém claro na sua visão durante o processo criativo, aleluia, o final desta obra maravilhosa para a glória do Senhor Jesus. Você nunca deve julgar o escultor, você nunca deve julgar o artista enquanto ele está trabalhando. Não, é apenas no produto acabado, é apenas na sua visão, quando está acabado, aleluias, que a sua obra perfeita deve ser vista. Um dia desses eu estava vendo uma história de arte de Davi, aleluia, quando Michelangelo, um dos maiores artistas, aleluia, de todos os tempos, a Bíblia, a história, melhor dizendo, diz que quando Michelangelo olhou para uma pedra rachada, um pedaço de pedra, ele era um artista, ele disse: vou fazer desta pedra uma grande obra, aleluias. E a história diz que no ano de 1501 até 1504, 4 anos de trabalho árduo, aleluia, Michelangelo trabalhava em Davi, aleluia, escondido. Muitos queriam ver o que ele estava fazendo e ele cobria ali com lonas, com andames, ninguém vai ver, só vai ver no final, e deixava as pessoas curiosas. E Michelangelo trabalhava, Michelangelo, ela se sujava ali de argamassa e trabalhando, batendo com martelo, esculpindo, e as pessoas curiosas, o que é que esse homem vai fazer desta pedra? Aleluias. E alguns historiadores dizem que para fazer uma obra antigamente era necessário dissecar um corpo, era necessário pegar um corpo, olhar cada veia, aleluia, cada mancha na pele, cada músculo. E Michelangelo teve que dissecar um corpo. Naquela época ninguém se sabe se ele teve que roubar um corpo. A verdade é que ele olhou um corpo de uma pessoa e ele começou a dissecar, aleluia, um corpo, e começou a esculpir Davi. Quando a obra terminou-se, no ano de 1504, muitas pessoas que olharam ficavam admirados. Desenvolveu-se até uma doença chamada de síndrome de Stendhal. Mas o que é a síndrome de Stendhal? São pessoas que quando vê uma beleza de uma escultura ficam puramente emocionadas, suando frio. Que beleza, que obra, que arte, daquela pedra saiu Davi. Muitos dizem
aleluias, que é possível ver algumas veias nas mãos daquela obra de arte de Michelangelo. Michelangelo fazia as cutículas em Davi, a coroa, a auréola em Davi. Numa pedra, as pessoas olham e acham que é o próprio Davi, acham que é o próprio Davi. As pessoas ficam emocionadas de ver aquela obra de arte, 4 anos batendo, ali se sujando, muito trabalho, muita curiosidade, vai sair alguma coisa daí, aleluia. E a Bíblia diz que ele, quando faz esse Davi daquela pedra, até hoje está lá aquela linda obra de arte, para a glória do Senhor Jesus. Outra obra de Michelangelo foi Moisés, 1513, aliás, até 1515. A história diz que quando Michelangelo terminou de esculpir Moisés, ele batia com martelo nos joelhos, dizendo: fala, Moisés, por que tu não fala, Moisés? Depois olha na internet a foto de Davi, a foto de Moisés feita por esse escultor Michelangelo, a coisa mais linda do mundo. Na capela, aleluia, da Sistina, tá lá as maiores artes, a luz desse escultor, a luz, o Papa induziu aquele homem a pintar aquela obra de arte, e no final lá da capela da Sistina, ele fez o juízo final. As pessoas ficam admiradas quando chega na capela da Sistina, onde ali é escolhido o Papa. Sim, aleluia, assim vai ser na tua vida, meu amigo. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande, vai ser tão maravilhoso. Está passando tempo, tá? As pessoas estão só escutando a zoada, as pessoas estão só escutando o barulho, não é verdade? Ninguém sabe, mas o escultor, que é Deus, já tem em mente o produto final. Deus já tem em mente o que é que vai sair daí, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebe, meu irmão, esta palavra. Quem não se lembra de Saulo de Tarso, quando Jesus pegou ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Saulo ficou cego, caiu do cavalo, orou, mas Deus fez de Saulo um dos maiores missionários, um dos maiores escritores do Novo Testamento, com as suas 3 epístolas, epístolas pastorais, epístolas das prisões, epístolas pessoais. Deus tem coisas maravilhosas. Pedro era um homem que andava entre 2 pensamentos, um homem às vezes dúbio, um homem às vezes que não sabia o que falar, como no Monte da Transfiguração, pedindo para fazer 3 tendas para ele, para Moisés, para Elias. Mas sabe qual foi o final de Pedro? Uma história linda, que é onde Pedro passava, a sombra de Pedro curava para a glória do Senhor Jesus. Quem não se lembra da história, aleluia, de Jó, meus irmãos? A Bíblia diz que Jó foi ferido, Jó perdeu tudo, filho, perdeu ovelha, perdeu camelo, perdeu a sua riqueza material, familiar, servos, uma chaga da ponta do pé, aleluia, até seu alto da cabeça, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Jó não sabia, ninguém entendia, esse homem está em pecado, por que está sofrendo desse jeito? Os próprios amigos que vieram consolar serviram, aleluia, para indagar Jó: Jó, tu está em pecado, confessa o teu erro, não tem condição um negócio desse, Jó, aleluia, ninguém nunca sofreu desse jeito. E Jó adorando a Deus: nu eu vim para cá, nu eu vou voltar, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual foi o final da história de Jó? Tudo em dobro, uma experiência em dobro. Senhor, conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. É por isso, Deus, que eu me arrependo no pó e na cinza. As filhas de Jó eram as filhas mais lindas do Oriente, para a glória do Senhor
e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que criticavam a Jó, a Bíblia diz que Deus usou para presentear a Jó. Leva presente para o meu servo. Vocês falaram coisas que não deveriam ter falado. Vocês, ao invés de criticá-lo, era para ter consolado. Era uma prova, era uma tribulação, era uma angústia. Não é porque ele estava em pecado, não. É porque eu queria esculpi-lo. Eu queria fazer uma obra tão grande, aleluia, que até hoje, nos dias de hoje, ia ser contada. Hoje se fala de Jó em todos os lugares. Aleluia, Deus é um Deus que faz coisas maravilhosas. Aleluias, irmão Júlio, Deus vai fazer coisas grandes na minha vida, vai. Peça sabedoria a Deus, que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Deus trabalha através da sua sabedoria. E aqui eu vou encerrar a minha palavra. A Bíblia diz aqui em Provérbios capítulo 8, a Bíblia diz que não clama porventura a sabedoria e inteligência, não faz ouvir a sua voz. A sabedoria de Deus está clamando, a inteligência está fazendo ouvir a sua voz. Aonde, Júlio? Nas alturas, junto do caminho, do lado das portas das cidades, a entrada da cidade. A Bíblia diz que a boca da sabedoria profere a verdade, mas os lábios dela abominam a impiedade. É através da sabedoria que Deus trabalha. Por quê? Porque melhor é a sabedoria do que os rubis. A Bíblia diz que eu, a sabedoria, 8:12, habito com a prudência e acho conhecimento dos conselhos para a glória do Senhor e Salvador Jesus. Irmão Júlio, o que é que eu faço para Deus fazer uma coisa grande na minha vida, trabalhar na minha vida? Tema a Deus. Versículo 13 do capítulo 8, a Bíblia diz: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. Odeie tudo isso e seja um homem sábio, tema a Deus. Melhor é o conselho de Deus do que o conselho dos ímpios. É por meio da sabedoria, meu amigo, que os reis reinam. É por meio da sabedoria que os príncipes, os nobres, os juízes da terra governam. A Bíblia diz que a sabedoria diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscarem me acharão. Quer que Deus trabalhe na tua vida, meu irmão? Busca a Deus de madrugada, peça sabedoria. Você que anda assistindo coisas muitas vezes que não acrescentam em nada, muitas vezes série, coisas desses streams que só tem levado as pessoas muitas vezes ao entretenimento, está esquecendo de ler a palavra, de buscar coisas que acrescentam, aleluia, a tua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Irmão Júlio, o que é que eu ganho se eu buscar essa sabedoria? O que é que eu ganho se buscar a Deus? Versículo 18 do capítulo 8, a Bíblia diz: riqueza, honras estão com a sabedoria, assim como os bens duráveis. A justiça de Deus está com a sabedoria para a glória do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, aleluia, que quando não havia abismo, quando ainda não havia as fontes, antes que os montes, aleluia, fossem assentados, antes dos outeiros, aleluia, Deus não tinha feito ainda a terra, aleluia, quando Deus já preparava os céus, traçava os horizontes, quando Ele firmava as nuvens, a Bíblia diz que quando Deus estava fortificando as fontes dos abismos, os fundamentos da terra, a sabedoria de Deus estava lá. Deus, a sabedoria de Deus está trabalhando na tua vida, irmão. A sabedoria de Deus está aí. Aleluias, ouve a instrução, seja sábio. Bem-aventurado é o homem que dá ouvidos à sabedoria do Senhor nosso Deus. E aqui eu encerro a palavra no capítulo 8, versículo 35 de Provérbios. Porque aquele que me achará, achará a vida e alcançará, aleluias, o favor do Senhor. Aleluia, busca a sabedoria de Deus, seja uma pessoa sábia. Aleluia, Deus vai fazer uma coisa terrível na tua vida. Recebe esta palavra profética.
cá, ninguém está entendendo nada, não é verdade? Lembra-se lá de Michelangelo, ou só escuta o barulho, era Michelangelo talhando a escultura de Davi. É Deus trabalhando em você, faz barulho, ninguém entende nada no início, mas Deus já tem em mente o produto final, Deus já tem em mente o projeto final. Ninguém entendia o que Jó passou, mas agora nós entendemos o final da história de Jó, tudo em dobro, filhas lindas, filhos lindos para a glória do Senhor Jesus, riqueza dobrada, anos de vida acrescentado e a história de Jó contada até os dias de hoje para a glória do Senhor Jesus. Creia nesta palavra, ora por mim que eu estarei orando por você. Se você gostou dessa mensagem, se inscreve aí no canal, tem o nome aí embaixo, se inscrever, se inscreve aí, ajuda esse canal para que essa mensagem chegue na vida de outras pessoas e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que Deus te abençoe, Deus está projetando, Deus já tem em mente o final da tua história, não se preocupa não, aleluia, tua história hoje pode estar só os riscos, só os traços, aleluia, mas Deus já está tirando as arestas, Deus já está tirando as arestas, aleluia, e no final vai ser uma obra linda para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, se inscreve, compartilha com outras pessoas e que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da tua vida, em nome de Jesus Cristo. A paz de Cristo.